Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita. Hoje, quarta-feira, já sabem, é sempre às 9 horas. Estamos aqui para lhe fazer companhia na TV Espírita. Boa noite, Olá, boa Regina. noite. Hoje vamos falar sobre cidades espirituais. Como todos, quase todos, com toda a certeza, se recordam, Chico Xavier trouxe-nos o nosso lar, uma cidade espiritual. André Luiz dizia que no livro, precisamente, O Nosso Lar, que depois foi transformado em filme, descrevia que depois de desencarnar passou por um lugar que chamou Umbral, que no livro e no filme, se muitos se recordam, se poderia quase que traduzir que seria o Vale dos Suicidas, até porque ele durante algum tempo teve precisamente essa voz sempre no seu pensamento a chamá-lo suicida. E foi resgatado posteriormente por amigos espirituais que o levaram para um lugar, para uma cidade à qual se deu o nome, se chamou de Nosso Lar. Regina, o que é um umbral? E isto por esta passagem de André Luiz, precisamente, para a cidade espiritual que foi descrita como o nosso lar, foi-lhe dado o nome do nosso lar. E o que é que realmente são estas cidades às quais os espíritos chamam de cidades espirituais, não é? Neste caso, o nosso lar. Sim, portanto, realmente tu descreves aí um dos livros mais conhecidos da doutrina espírita. Exatamente. E esse livro marcou até a própria visão daquilo, da forma como nós entendemos que será a vida depois da morte. Porquê? Porque nos livros que escreveu Allan Kardec, nos quais onde está a teoria espírita, a doutrina espírita, realmente, apesar de Allan Kardec ter recebido imensos testemunhos, muitos, foi com base nisso e nas comunicações que chegámos à filosofia espírita e à ciência espírita, não trazem, portanto, não lhe deram grandes descrições relativamente a cidades propriamente ditas, ou melhor, como era o dia-a-dia nessas cidades. Portanto, trouxeram muita informação, mas é com Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz, que realmente vem uma descrição muito pormenorizada do que seria esta cidade espiritual, que é o nosso lar. Na verdade, todos nós aspiramos, enfim, de certa forma, a poder, após a morte, irmos para uma cidade como essa. Mas, antes de entrarmos por aí, era bom, julgo que é pertinente, verificarmos o seguinte. Allan Kardec chamou ao Espiritismo, ou disse que o Espiritismo baseava-se numa ciência. E porquê que o Espiritismo é uma ciência? Porque tem por base a comunicação universal dos espíritos, ou seja, ele usou várias comunicações de espíritos que respondiam a perguntas que ele havia colocado em França, em Espanha, na Rússia, na América. Ele recolheu todas essas respostas e, uma vez que as respostas eram universais, ou seja, não era só no grupo mediúnico onde ele estava a colaborar, não é? Onde ele fazia as perguntas, não eram só as médiuns mais chegadas que lhe traziam aquelas informações, mas sim médiuns que ele nem conhecia pessoalmente, grande parte deles que nem só tinha contactos por escrito. Portanto, por tudo isso, ele tirou ilações universais, ou seja, os espíritos ditaram que realmente, enfim, por exemplo, vamos dar um exemplo, que nós temos vidas sucessivas, não só neste plano, como em planos superiores ou inferiores. E ele pode dizer isso com alguma razão. Porquê? Por causa da universalidade das respostas. O que é que acontece? Quando Francisco Cândido Xavier psicografa este livro, O Nosso Lar, nós temos que ter em conta que André Luiz é um espírito apenas. Poderíamos eventualmente deduzir que se só fosse André Luiz a falar nesta cidade e a contar que é a opinião de um espírito. E, portanto, não poderíamos daí deduzir logo automaticamente de que uma cidade espiritual é tal e qual como André Luiz a descreve.
E isso é importante nós também, de forma racional, entendermos. Agora, o que é que acontece? Não existe só o nosso lar. Não existe só esta cidade espiritual. Então, o mundo é tão grande, somos 4 bilhões, 6 bilhões, acho eu, de seres vivos, em corpo material. Imagine-se os bilhões que são de espíritos que envolvem a Terra. Não poderiam estar só numa ou 2 ou 3 ou 4 cidades. E também, dependendo do estudo que nós fazemos do espiritismo, essas próprias cidades não terão todas o mesmo tipo de evolução. Exatamente, não é? Aliás, Por isso, em função de cada planeta habitado, não é? Não, e em função também de cada evolução individual de todos nós. Exatamente, não é? exatamente. Então, tu perguntas-me... E não só na Terra, em vários planetas, em várias galáxias. Até agora, porque os espíritos criados não são só aqueles que se encontram aqui à volta do planeta. Sim, nosso sem planeta, dúvida, é lógico, sem dúvida. não é? Mas só aqui, se nós pensarmos só no nosso planeta, já é assim algo acho que não grandioso. Eu acho que é difícil. Exatamente. Imaginar. Então, o André Luís vai-nos falar num lugar para o qual ele acorda, digamos assim que morreu o corpo físico, e esse lugar ele chama, enfim, há quem lhe chame umbral, há quem lhe chame Vale dos Suicidas. E Ivone Pereira, a médium brasileira que psicografou o livro Memórias de um Suicida, ela descreve precisamente, ou melhor, ela não descreve o espírito, Camilo, que lhe ditou Memórias de um Suicida, descreve um lugar, emoções, sentimentos e pensamentos muito similares com aquilo que André Luís descreve quando está naquela passagem logo após a morte, não é? Exato. Ele está num lugar, para quem não leu, segundo se conta, tem ainda aqui esteve lá uns anos terrenos. Ainda esteve cerca de 8, salvo erro. Até porque o espírito verdadeiramente não tem a noção do tempo, não é? Então, é imortal, não tem qualquer noção de que se passou 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou 30 anos. Ele depois, ao contar a história, vai dizer... Mas deixa-me só relembrar... Deixa-me só, para enquadrar um pouco aquilo que eu queria dizer, estes 8 anos que supostamente André Luís passou no umbral ou no Vale dos Suicidas, poderão ser considerados aquele tempo que ele retirou à vida, digamos assim, pelos exageros que cometeu, uma vez que ele não foi um suicídio imediato, mas foi... Não podemos tirar esse tipo de ilações, porque ele foi, segundo dizem os espíritos que o acompanham, não é? E que vão depois acolhê-lo no nosso lar, vão, digamos, resgatá-lo daquele lugar onde estava. A vida dele terrena, não é? Na matéria, foi abreviada devido à falta de bom senso, não é? No uso do seu próprio corpo, Exatamente. certo? Uma vez que ele bebia e pronto, e tinha um certo comportamento de revolta, às vezes falava de forma nervosa, etc. Porém, havia coisas boas, não é? Ele era um excelente médico, ele até era muito dedicado aos seus doentes, mas apesar disso, digamos assim, foi abreviada a vida física. Agora, o tempo que ele vai passar no umbral ou num lugar que se descreve como, por exemplo, um lugar tenebroso, triste, não é? Como a antiguidade, Dante pintou dizendo que seria o inferno, uma vez que ele em sonhos também teria visitado um lugar assim. Ora bem, esse tempo que lá está, tudo depende de cada um. É o tempo que cada um precisa para se arrepender, para verificar que realmente o seu comportamento não foi o melhor, e é naquele momento de arrependimento ou de um pedido de ajuda ao alto, não é? Uma prece, e então os amigos espirituais têm a oportunidade de ir junto deles, e quando digo deles, estou a recordar-me, por exemplo, nos anos 80, houve uma telenovela brasileira que se chamava A Viagem. Essa telenovela brasileira teve, portanto, por trás da argumentação, teve a ajuda de alguns espíritas brasileiros que foram dando algumas dicas. E o que é que se passa? Nessa história, acho que o Juca era o Alexandre, é um rapaz que também passa portanto, por um momento difícil, perde a vida, suicida-se, e então a irmã começa a frequentar um centro espírita. Mas a telenovela filma logo no início
a passagem daquele espírito, do Alexandre, por um lugar que foi retirado tal e qual do livro Memórias de um Suicida. E então nós ficámos um bocadinho com a ideia, quem leu o livro e depois viu a telenovela, o que realmente passa àqueles que sofrem, não é? Quando põem termo à vida. Mas não é só quem põe termo à vida. Por exemplo, fazendo assim uma ligação com aquilo que a Igreja dita católica e até protestante, eles falam que as almas passam, muitas delas, por o purgatório. E o que é o purgatório? O purgatório era a forma é o tempo, digamos, que as almas têm para se tornarem puras, segundo diz o Catequismo da Igreja. Ora, no fundo é quase tudo a mesma coisa. Purgatório, o umbral, os vales dos suicidas, enfim, cada espírito vai nos informar, vai nos comunicar aquilo que sentiu, aquilo que pensa, tudo aquilo que lhes acontece após a morte, na sua visão também extremamente materialista. Claro, o que quer dizer que, de alguma forma, aquilo que define, o lugar para onde nós vamos é definido pelas nossas ações. Portanto, não vamos todos para... Não existe um só, isto falando agora no umbral, não existe um só espaço para todos, é em função das nossas atitudes na Terra e da forma como nós nos comportamos. Isso é que vai definir o local para onde nós vamos após o desencarne, correto? Mais ou menos. Nem é sempre as nossas ações. Exatamente. Também pode ser os nossos pensamentos, quer dizer, quando eu falo nas nossas ações, não é as nossas ações diretas, em termos físicos, mas uma ação, um pensamento também é uma ação, ao fim e ao cabo. Pois, é que Portanto, eu estou a falar de uma forma generalizada, como é lógico. Repare-se que, de certa forma, no momento da morte, é muito importante como é que se sente o espírito naquele momento. Espírito, alma encarnada, claro, naquele momento. Exatamente. Como é que se sente? Está em sofrimento moral? Acredita na vida depois da morte? Acha que com a morte não há nada? Acha que vai para o inferno porque tem a consciência pesada, não está tranquilo? Acha que merece o céu porque realmente fez montes de coisas, praticou a caridade? Portanto, naquele momento, conta muito a forma como nós já estamos, não é, a preparar-nos para a morte. É certo que esta preparação para a morte devia ocorrer durante toda a vida, não é? E acautelarmos aquela bagagem que nós vamos levar, não é? Que são sobretudo os atributos. Bom, seja como for, nesse momento, quando o espírito desencarna, imaginemos que até teve más ações durante toda a sua vida. Teve um comportamento negativo, não foi bom pai ou não foi boa mãe, certo? Mas nos últimos 10 anos de vida, ainda teve a oportunidade de estudar sobre a vida de Jesus, por exemplo, de realmente perceber que errou, de levar consigo a esperança de que exista uma vida depois da morte, de ter fé de que Deus vai lhe dar a segunda oportunidade. Ora, nós não podemos dizer de antemão que este espírito, depois de ter feito tanto mal, etc., quando chegar ao lado de lá, vai penar num vale dos suicidas. Claro. Não podemos dizer isto. Porquê? Porque talvez em meio dos anos ou em pouco espaço de tempo, possa ter de alguma forma... ele conseguiu superar, não é? E Exato. Conseguiu realmente perceber e ter consciência dos seus erros. Não significa ao mesmo tempo também que vai despertar de forma maravilhosa, feliz e contente e que vai ficar num mundo espiritual e não quer mais voltar porque vai para o nosso lar ou para uma cidade espiritual. Claro. Eu acho que estas situações são sempre um bocado... Nós estamos habituados a pensar no desencarno, na morte, como uma coisa tenebrosa. E esquecemos-nos muitas vezes que a vida continua. Não fica por ali. E, portanto, nós iremos... É importante ouvirmos... Neste caso foi o nosso lar, porque é de alguma forma a descrição que nós temos mais conhecida, como é lógico, não é? Da vida depois da Terra, digamos assim, que poderá ser um paraíso em termos de consciência ou um inferno em termos de consciência, porque ao fim e ao cabo o paraíso e o inferno trata-se disso, é o estado de consciência em função de tudo aquilo que nós fizemos. Sem dúvida, enquanto... é mesmo isso aqui que se trata. É? Exatamente. O que é bom
é extremamente importante nós pensarmos assim, que realmente existem estas cidades do lado de lá, existe algo mais do lado de lá que não é só um vazio onde o espírito se encontra, até porque somos milhões, bilhões, não só cá, mas também do lado de lá. Serão cópias estas cidades espirituais daquilo que é cada planeta, neste caso o nosso, a Terra? Olha, realmente é uma questão que às vezes a gente se coloca. Eu recordo na juventude, quando comecei a ler o Livro dos Espíritos e depois a ler a restante literatura, até não só de Allan Kardec, mas como, por exemplo, do Leon Denis, não eram feitos comentários sobre cidades espirituais, não é? E nós, confesso que também não preocupava na época o que é que aconteceria aos espíritos, o que é que eles faziam no dia-a-dia. Apenas tínhamos aquela visão mais focada na parte filosófica, não é? Daquilo que nos espera, naquilo que nós devemos tentar alcançar, não é? Que é a evolução espiritual. Mas depois, o resto, como é que é? O que é que acontece? E então, nisso, Francisco Cândido Xavier vem-nos trazer, não só com o nosso lar, mas toda a coleção sequente, os mensageiros, os missionários da luz, entre o céu e a terra, enfim, são muitos, e livros que vão descrevendo situações que se vivem, não é? Vivenciam entre o plano espiritual, nesta cidade que é o nosso lar, ou colónia, como chamam os brasileiros, e a vida física, a vida material. Tudo o que acontece em outras situações, não é? Até porque o Espiritismo é mesmo isso, trata da relação entre a natureza dos espíritos e a natureza do mundo material e todas as comunicações entre ambos. E todos estes livros de Chico Xavier vão trazer muito sobre o assunto. Mas não são só esses. Por exemplo, este aqui, que talvez muita gente não conheça, trata também sobre, chama-se Colónia Resplendor, é o nome desta colónia espiritual. Foi psicografado para Alda Maria, uma médium brasileira, e pelo espírito Sheila. E começa por contar a partida para o mundo espiritual de uma jovem que tem cancro, mas por acaso nascida num seio onde já se faz o Evangelho segundo o Espiritismo no lar. Retrata tudo o que se passa nesta colónia espiritual, portanto, mais uma situação onde nós podemos ver aqui o que acontece. Se são cópias das nossas cidades, nós diremos que as nossas cidades, e é isso que os espíritos nos dizem, é que são cópias das cidades espirituais. E normalmente, e muitas vezes nós vamos ler isso na literatura espírita, de que inclusive aqueles cientistas que por exemplo, quem descobriu a luz, quem descobriu o som, quem descobriu os raios gama, eles já vivenciaram essa investigação, essas experiências no mundo espiritual. Eles vêm com o conhecimento e trazem o conhecimento para a vida física, de forma a nós podermos, enfim, beneficiar com isso e podermos evoluir. Então, podemos dizer assim, as cidades espirituais marcam uma forma, digamos assim, de união entre espíritos que se unem por sintonias e afinidades, formam essas colónias, formam essas cidades e depois, quando reencarnam, esses espíritos vêm trazer para a vida física, não é? A forma de gestão, de administração destas próprias cidades. Claro, óbvio que falamos no nosso lar porque realmente é de conhecimento geral, de alguma forma, não é? Até pelo filme que foi executado, que foi feito. Eu penso que não será necessário fazer qualquer outro tipo de relato, mas nós sabemos, e aqui na ASCEV já houve essa comunicação, inclusivamente que existirá uma colónia, uma cidade espiritual aqui na zona, na nossa zona, aqui na zona centro, junto e por cima da Nós já falámos da nesse Serra livro da Estrela, aqui, Labirintos, o da livro... Paixão e do Ódio, exato, em que existirá essa cidade. O que é extremamente importante, é óbvio que uma só cidade não terão que ser variedíssimas as colónias, independentemente de
que nacionalidade tenha o espírito é indiferente, porque poderá estar em qualquer uma dessas colónias. Obviamente, sabendo disto, da existência destas cidades espirituais, eu penso por mim, eu gostaria de visitar uma delas. Eu penso assim, bolas, era tão bom eu conseguir em vida, não é? Enquanto encarnado, em sonho, nem que fosse. Será que é possível eu poder me deslocar a essas cidades? Eu não me recordo. Eu sei que há relatos de pessoas que descrevem. Olha bem, eu posso dizer-te na primeira pessoa, por exemplo. Portanto, durante uma certa fase da minha vida, eu tinha sonhos nos quais, uma vez que eu sempre tive sonhos lúcidos, os sonhos lúcidos, já falámos aqui uma vez no nosso programa, é a faculdade, portanto, digamos, a facilidade que temos ao recordar, não é, dos sonhos, enquanto espíritos, ou seja, recordar que estou no estado de espírito, a visitar, a conversar com pessoas. Eu achava que, portanto, essa situação não seria muito real a dada altura da minha vida. Primeiro porque não convivia com pessoas que tivessem as mesmas memórias. E depois, não querendo comparar, mas, por exemplo, ouvir uma vez a entrevista com a Ivone Pereira, a médium brasileira, que psicografou, como falámos há bocado, Memórias do Suicida, ela até conta, quando esteve a psicografar esse livro, vários suicidas a procuravam e durante a noite eles levavam-na àquele local para ela ver verdadeiramente aquele lugar, não é? Para assim, quando fosse descrever o que o espírito estava, ser mais fácil para ela passar todos aqueles sentimentos e aquilo que realmente, aquela descrição de forma a ser mais exata, exatamente, em relação a isso. A Zíbia Gaspareto, também uma médium brasileira, partiu recentemente, ela também narra sobre isso. Ela conta que antes de psicografar um livro, ela costuma visitar os lugares, os locais onde vai acontecer as histórias durante a noite. E depois, durante o dia, o espírito aproxima-se, dita e ela escreve, mas que já é mais fácil para ela porque ela já lá esteve. Claro. Então, eu quando visitava esses lugares, os lugares que normalmente nos permitem visitar têm sempre um propósito. E há pouco eu dizia assim, nós normalmente estamos perto daqueles com quem nos sentimos afins. Tive a oportunidade, por exemplo, de visitar as escolas. Como eu tinha o gosto pela educação, não é? E como gostava desta área da educação, deram-me essa oportunidade de ir a uma cidade espiritual. Claro que não vi só as escolas, vi outras coisas, não é? Mas vi que, e é interessante, que eles tinham materiais que nunca vi, por exemplo, que nós não temos acesso ainda hoje em dia. Vi que fazem, portanto, coisas que para nós ainda é impensável, mas que já vemos em filmes futuristas, como, por exemplo, as coisas a 3D poderem-se, como é que vamos dizer, quando vemos virtualmente, sim, não é? Sim. As coisas, e eles já usavam essas coisas assim de forma virtual para estudar isto no mundo espiritual. Provavelmente outros dirão assim, é imaginação, eu sei bem que não é? Portanto, muita gente provavelmente visita essas cidades e não se lembra. E se calhar até nos lembramos, porque eu recordo-me de alguns sonhos, se calhar não ligo que seja uma cidade espiritual, porque na realidade, ou por outro lado, se calhar é mesmo real. Nós estamos lá, sim, elas existem mesmo, olha, e nós não conseguimos. Imaginemos que seja apenas um sonho, e não é, e até nos deslocamos lá. Sabes que numa dada altura, numa dessas visitas, porque é que a gente às vezes diz assim, realmente isto é capaz mesmo de ser tal e qual como a gente está a ver? Porque há situações que são inesperadas e que nós no mundo material nunca vimos, nem nunca tivemos acesso, nunca lemos em lado nenhum. E, por exemplo, ao visitar essa cidade, entrei num templo. E a ideia que nós temos, por exemplo, de templos é uma capela, um lugar fechado. E aquele templo tinha jardins. E uma das coisas curiosas que nunca mais esqueci é que as crianças estudavam, liam em cima das árvores. Junto a árvores, em cima das árvores, eu achava aquilo o máximo. Porque claro que nós não temos, somos leves, muito mais leves, não é? No mundo espiritual, não temos um corpo físico. E então não era
nada problemático as crianças sentarem-se nos ramos das árvores e juntar as árvores a estudar. E questionei o amigo que estava comigo, espiritual, e ele disse-me que junto a elas haveria uma energia que faria aumentar a concentração para o estudo. Portanto, são situações interessantes, curiosas, não é? E que nos leva realmente a ter a certeza que após a morte nós vamos para algum lugar. E que esse lugar não é algo assim completamente, como vamos dizer... Diferente daquilo que nós... Muito diferente daquilo... A única diferença é a matéria. A diferença é a questão material. Exato. Que é uma diferença muito grande. Obviamente que, sabes que eu durante muito tempo, antes de me deitar, antes de adormecer, aliás, já deitado na cama, e principalmente o tempo que passei fora do país, em Inglaterra, eu pedia ao alto que se me permitissem, que se fosse necessária a minha ajuda, enquanto o meu corpo descansasse, que usasse e que me permitisse também, porque ao fim e ao cabo acaba por ser muito mais gratificante para nós deixarem-nos ajudar todas estas falanges de espíritos amigos, não é? Que durante as nossas 24 horas do dia ajudam quem quer que seja, que necessite, não é? E eu dizia muitas vezes que gostava que me permitissem, se fosse possível, ajudar enquanto dormia. E se calhar muitas das vezes é isso que nos acontece. Todos podem pedir para fazer isso. Agora, estávamos a falar precisamente, e ainda bem que pegando nessa tua... no que acabaste de transmitir, em que vias as crianças a estudar junto às árvores e em cima dos ramos. Como é que é do lado de lá? É que há espíritos que relatam, inclusivamente aqui no nosso lado, espíritos como André Luís, que relatam que bebem, que comem, do lado de lá. Será mesmo possível? Não tendo corpo? Essa é uma questão que faz muita confusão a toda a gente. Porquê? Porque à partida nós sabemos que as necessidades de comer, beber, são essencialmente físicas, não é? Exato. O corpo físico precisa de beber para poder sobreviver, não é? Precisa de alimento. Só que é preciso também lembrar que nós, quando passamos para o mundo espiritual, não somos um espírito só, inteligência. Somos também um perispírito, que é um corpo semimaterial que faz a união entre o espírito e o corpo físico. Portanto, sem o perispírito, nós éramos apenas centelha divina, digamos assim, não teríamos forma. Então, é o perispírito que lhe dá a forma. Temos depois que analisar, e hoje não dá tempo para falarmos sobre isso, mas aquilo que, por exemplo, se eu te der um beliscão agora, tu sentes, claro. E os espíritos vêm contar nas comunicações e nos trabalhos mediúnicos que sentem frio, que sentem calor, que sentem dor. Será que essa dor é física, o frio é físico? Não é. É uma dor e o frio é tudo mental, é tudo o que o pensamento sente, a mente sente. Ou seja, nós levamos essas sensações através do perispírito e nós julgamos que estamos a sentir frio. Porque certas emoções levam-nos a sentir frio, certas emoções levam-nos a aquecer, é ou não é? Certas emoções levam-nos a sentir dor, e essa dor não é propriamente física e é sim moral. Claro, isso acontece na maior parte das vezes. Mas é real para os espíritos. Que de alguma forma até nem sabem que já partiram e que continuam ligados. Exatamente. Um bocado, e para eles é muito real. E é de tal forma real que muitos julgam mesmo estar a passar por essas necessidades. Então o que é que acontece na espiritualidade? A água propriamente dita, ou a sopa que é dada, ou o líquido que é dado. Há outro registro, inclusive, na literatura espírita, que até diz que comem. Será que comem verdadeiramente? Aliás, no nosso lado era a sopa, não é? Era uma sopinha e tal, que teriam os condimentos. Exato. Digamos que esse recurso é para dar ao espírito que partiu uma sensação de bem-estar.
uma sensação de que temos que ver, se nós estamos muito apegados à matéria, não é? Nós sabemos, por exemplo, que certos espíritos são de tal forma evoluídos que comem frugalidade de tal forma. Eles não sentem a necessidade de comer, eles comem pouquinho. Jesus, segundo se consta, ele comia apenas o essencial, não é apenas frutas, ou seja, etc. podemos considerar que a energia que pode ser dada em exatamente. Então o que é que vai ali? Se fosse um alimento. São formas energéticas, não é? De poder dar o alimento essencial para o espírito se sentir melhor. Não é sopa como nós conhecemos, não é comida como nós conhecemos, mas são isso mesmo que tu dizes, em forma de fluidos, de energia. Bom, também não podemos falar muito sobre isso, porque lá está, são opiniões de espíritos que nos vêm contar, cada um à sua maneira, não é? Portanto, ainda não podemos generalizar essas situações. Eu imagino outra situação, que é se a Terra, neste caso, será uma cópia das cidades espirituais, não é? Das colónias espirituais, e nós aqui, por exemplo, temos as prisões. Apesar de que as prisões aqui serão, digamos que uma consequência, a prisão é uma consequência de atos menos corretos que nós, enquanto encarnados, cometemos. Eu imagino que para o espírito também possa existir essa sensação de prisão. Olha, é assim, nós vamos ver, é correto pensar assim, e também é correto pensar que há espíritos que aprisionam outros. Da mesma forma, aliás, nós nas comunicações, nos trabalhos mediúnicos, nós temos essa informação, de que realmente muitos deles são subjugados, digamos que aprisionados. Agrilhoados. Exatamente. Sim. Para fazerem, inclusivamente, aquilo que quando a gente fala em cidades espirituais, nós espíritas imaginamos todos, lá está, porque lemos o nosso lar, imaginamos uma cidade onde reina a harmonia, onde há paz, onde há um trabalho de resgate e de apoio àqueles, não é, que estão na terra ainda em dificuldade de entender a mensagem de Jesus. Mas a verdade é que há muitos tipos de cidades. Há cidades que estão mais junto, por exemplo, à matéria e à vida material e estão só a trabalhar, por exemplo, a resgatar pessoas daqueles lugares mais tenebrosos. E também há locais... E de alguma forma também para acompanhar aqueles que não acreditam tanto falaste há pouco, na vida espiritual. Há espíritos que realmente aprisionam outros. Para onde é que eles vão? Esses espíritos juntam-se em lugares. Eles também constituem comunidades. Exato. Eles têm cidades onde lá o que se tenciona fazer é mau, mais nada. Isto acontece. Da mesma maneira que há pouco te falei que visitei aquela cidade, com uma escola, com jardins, enfim, também visitei lugares onde, por exemplo, alguns espíritos mais com tendência para o mal tinham outros aprisionados em zonas como se fosse debaixo da terra. E mantinham os espíritos lá subjugados. E agora tu dizes-me assim, mas o espírito não é livre? Não se pode libertar? É. Só quando o espírito ainda não desenvolveu o seu livre-arbítrio. Porquê? Porque desenvolveu ainda insuficientemente a sua inteligência, ainda não é capaz de entender bem, o que é o mal, ele acha que... portanto, estar na dependência daquele, ser escravo daquele espírito que é mais inteligente que ele, é a normalidade e vai ser permanente e não há nada que o possa salvar dali. E também em função daquilo que passou na Terra, ao fim e ao cabo, que foi a sua vida. Vivência. Ele acha que é exatamente uma cópia. Exatamente. E então vai-se manter assim. Vai-se manter assim para sempre? Não. Isso para muitos espíritos é um verdadeiro inferno. Não é? Claro. Para muitos é um verdadeiro inferno. E isso é bom que a gente fale, porque isso acontece. Quando a gente fala em obsessão, fala-se em obsessores, muitos deles não são pessoas simpáticas, até como nós convivemos com pessoas que não são nada simpáticas que fazem o mal. Então o espírito, depois de não ter corpo, ainda mais liberto está para andar atrás daqueles que lhe são antipáticos. Claro. Não é? Aliás, é uma das situações que a passagem de André Luís no nosso lar pelo umbral, ou Vale dos Suicidas, ou qualquer outra situação ou local, digamos assim, de dor,
e de aflição, prova que realmente não existem só as cidades espirituais como o nosso lar, mas também estes locais criados precisamente por esta ordem de espíritos que de alguma forma estão talhados para fazer o mal, não é? E obviamente que também sabemos que os espíritos que ali param ou que para lá são levados ou que para lá são atraídos, digamos assim, também pela sua condição, por tudo aquilo que fizeram na Terra, terão um dado momento na vida, enquanto espírito, não é? Na vida espiritual, em que são resgatados dessas, quando realmente chegam àquele ponto em que já não necessitam, já passaram em termos de consciência aquele período que deveriam, que necessitavam passar há relatos, até para... por exemplo, basta uma prece de um familiar muito sentida, que abre, digamos assim, a porta para do coração daquela alma que estava completamente perdida e de repente há alguém que ama, porque não há ninguém só no mundo, não é? Não há ninguém que possa dizer assim, eu estou só no mundo, ninguém me quer. Não, o Espiritismo vem dizer exatamente que nós não estamos sós, estamos sempre diariamente acompanhados e por muito, enfim, tendências más que tenhamos, há sempre alguém que nos ama, há sempre alguém que nos vai dar a mão, há sempre alguém que nos vai auxiliar a levantar e a progredir, não é? Claro. Portanto, falando de outra situação do nosso lar, que nós víamos os espíritos aparecerem no umbral, os espíritos de luz, e aquilo parecia um teletransporte, não é? Recordas? Em que aparecia uma luz e depois de repente só os vias quase que aterrarem, assim muito ao de leve, mas a pé. Como é que se deslocam os espíritos lá? De várias formas. Tudo depende da evolução espiritual de cada um. Quando o espírito ainda está ligado à matéria, necessita de um veículo, não é? Claro. Ele não é capaz, através do pensamento, ainda dizer assim, eu quero estar na minha casa antiga quando eu vivia na Terra, e vai até lá. Não é capaz de dizer assim, eu agora quero ir para a cidade Esperança e estar lá. Porquê? Porque ele ainda está muito agarrado à matéria e não sabe sequer como fazê-lo, não sabe quais as possibilidades que tem o espírito de, em liberdade, poder visitar todos e quaisquer lugares. Então, existem veículos, exatamente, existem veículos que voam, lá está, um dia nós teremos esses veículos na Terra, porque aos poucos vamos progredindo na tecnologia a ponto de um dia não precisarmos de petróleos, de gasolina, nem nada disso, porque há outras formas de locomoção, não é? Bastante mais saudáveis, que podem ter a ver com as energias solares, enfim, energias magnéticas e de magnetismo, que desconhecemos ainda muito. Por isso tudo há de acontecer um dia destes, mas já existe no mundo espiritual. Agora, os espíritos mais elevados, esses têm a possibilidade de, através do pensamento, estarem inclusive no planeta Júpiter, ou dirigirem-se a outros locais do universo. À medida que vamos evoluindo, maior é essa facilidade. Por exemplo, numa dessas minhas visitas, e desculpa estar a dar esse exemplo, nunca mais esqueci que, ao longe, num desses passeios noturnos, vi uma cidade lindíssima. Tenho pena de não saber pintar aquilo que vi, mas com umas cúpulas brilhantes, douradas, tudo transparente. Era mesmo lindíssima a cidade. E quando me vou a aproximar, de repente que íamos a voar, não é? Digamos assim, bati numa barreira, parecia que havia uma barreira invisível à volta daquela cidade e caí abruptamente ao chão. E então, um amigo espiritual estava ao meu lado, riu-se, lembro de se rir e dizer assim, Regina, tu não podes entrar nesta cidade. E eu perguntei, mas porquê? Porquê é que não haverei de poder entrar? Porque a tua evolução espiritual não te permite entrar. Nada te impede e, ao mesmo tempo, a minha evolução impedia-me lá entrar. Portanto, há situações curiosas na espiritualidade que têm a ver, e por isso mesmo os espíritos nos informam. Nós vamos para os locais junto das pessoas com que nos afinizamos. Se nós desejamos muito estar no nosso lar, nós temos que afinizar pensamentos, ações, formas de estar na vida, que se afinizam com os espíritos que já lá residem, não é? Claro. Portanto, senão não teremos possibilidade de lá estar.
Olha, é um tema muito bonito, realmente, porque pensarmos que, como nós sabemos que realmente a vida não termina aqui para o corpo, não termina aqui para o espírito, e nós, enquanto espírito, seguiremos adiante. Antes de muitos de nós regressarmos à Terra, é sempre bom saber que temos sempre um espaçozinho que nos pode acolher de lá de lá. E todos os livros, só para terminar, todos os livros, todas as comunicações dos espíritos, especialmente aqueles que já têm a possibilidade, não é, se deslocar a sítios mais bonitos, digamos assim, eles escrevem rios, descrevem jardins, descrevem locais lindíssimos, claro, verdadeiramente que nós diríamos que é o paraíso. Portanto, esses lugares existem e estão à nossa volta, claro, ao nosso redor, e são a possibilidade de qualquer um, claro, qualquer um de isso nós são, de alguma forma, relatos que vêm de espíritos já desencarnados. Eu acho que seria extremamente interessante, e eu não sei se vou dizer isto em forma de repto à tua pessoa, lançar-te esse repto, mas não só a ti e a todos quantos como tu, e se calhar como eu, mas eu não sei definir, eu não vou agora dizer que é de certeza absoluta, porque não é muito importante, mas quando temos a certeza disso, eu acho que era extremamente importante esses relatos serem escritos. Sim, estão escritos e vão sair em breve num livro. Para ti, para todos quantos... Porque é extremamente importante nós transmitirmos, darmos esta ideia à humanidade em geral, porque mesmo aqueles que acreditam menos um bocadito, é esperança, não é? Exatamente. E se nós soubermos... Nós sabemos, mas há muitos que não têm essa ideia, mas poderão vir porque não é só para nós espíritas que acreditamos, mesmo para aqueles que não acreditam, quando chegarem de lá têm que ir para algum lado. E portanto, não quer dizer que as cidades espirituais não são espíritas. Exato. Até são dos espíritos que fomos todos. Tal que nem falámos, que temos que ver que muitas delas fala-se o inglês, o francês, o português. Sim. Lá está, unem-se pelas afinidades e há cidades, certamente, há lugar para os materialistas, há lugar para os crentes, para os não crentes, não interessa. Exato. Há lugar para porque todos somos espíritos, não são. Vamos lá ver uma coisa, que isto é conveniente nós termos essa noção. Não são cidades espíritas, são cidades espirituais. São cidades dos espíritos. Olha, vamos voltar na próxima quarta-feira. Aliás, falando um pouco daquilo que se vai passar já este sábado. Se ainda não se inscreveu, não sei se ainda terá muito tempo para isso, mas olha, é sempre importante. Se quiser aparecer, mesmo que não esteja inscrito, apareça por aí. Seguramente que será bem recebido agora no segundo encontro de educadores espíritas. Aliás, a educação espírita é também isto, é nós termos este conhecimento e podermos transmitir de alguma forma, em todos os aspectos daquilo que é, possamos falar sobre a educação. Sabermos a sabedoria, como se costuma dizer, e diz a ditado popular, não ocupa lugar, e portanto sabermos sobre tudo é uma forma de nós de hoje para amanhã também podermos ensinar e podermos transmitir o que é o que nos diz esta doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Relembramos, no entanto, e Regina, até a próxima semana estaremos cá, com toda a certeza. Eu não sei se queres levantar já o véu daquilo que vamos falar na próxima semana. Sim, em princípio, portanto, iremos falar da educação relacionada com as crianças com necessidades especiais. Vamos falar sobre o que é ter um filho com necessidades especiais e vamos ter uma convidada connosco para falar sobre isso. E eu vou adorar falar sobre esse tema, realmente. Vou pedir antecipadamente desculpa a alguns que gostam de me ouvir, mas eu vou, porque realmente é o meu trabalho diário. Ora, e iremos também falar com toda a certeza um destes programas, se calhar não no próximo, sobre algumas das conclusões que poderão vir deste encontro de educadores. Exatamente. Como eu ia dizendo, relembramos, no entanto, que no dia 18 de abril vai realizar-se o 37º Encontro Nacional de Jovens Espíritas, o ENGE, conforme foi ou é conhecido. Vai acontecer em Águeda.
Se é jovem, se tem filhos jovens, mesmo que não frequentem nenhum centro espírita, poderá participar, portanto a participação está aberta a toda a gente. Podem inscrever-se diretamente para a Associação Espírita Consolação e Vida de Águeda. A inscrição e a participação são gratuitas, só terá que entrar então em contacto com a Associação Espírita Consolação e Vida de Águeda. Entretanto, questões que queiram fazer, sugestões para futuros programas, para que possamos debater aqui na TV Espírita, no Acontece no Centro Espírita, poderá enviá-los para o nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com, pode fazê-lo através das redes sociais. Nós temos uma página Acontece no Centro Espírita no Facebook. Gostaríamos de ter lá o seu gosto, que nos acompanhasse, porque realmente vamos divulgando dentro das nossas possibilidades a nossa doutrina, vamos falando sobre eventos, vamos falando sobre muita coisa e gostaríamos de os lá ter connosco. Portanto, pode fazê-lo também através da nossa página de Facebook, YouTube ou então através da TV Espírita. Agora sim, chegamos ao final de mais um Acontece no Centro Espírita. Foi muito bom tê-lo desse lado. A sua companhia é sempre essencial para que nós possamos continuar neste trabalho que é a divulgação da doutrina espírita. Mais uma vez, muito obrigado. Continuação de uma boa noite, muita paz e até à próxima semana.